Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude nesta noite. Então, vamos continuar aqui a vida de José. Então, a vida de José e os últimos dias. Vai ser o estudo 9. Então, nós temos muita revelação nesses estudos da vida de José. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais uma semana que o Senhor nos deu. Obrigado por cada um dos teus filhos que está e vai assistir esse vídeo, esta live. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, dando a saúde que eles precisam, repreendendo todo o mal que queira atrapalhar a vida deles, dando a saúde, dando o bem-estar, uma boa mente, que seja a mente de Cristo. E assim que o Senhor me ajude nesta live, repreendendo todo o mal para não atrapalhá-la. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, continuando aqui, nos estudos, né? Então, em Gênesis 37, 36, nos diz que os midianitas venderam José no Egito. Então, os midianitas, os ismaelitas, venderam José no Egito para Potifar, né? Então, José saindo da casa do seu pai, Jacó, para uma nação pagã, corrupta, significa Jesus saindo da casa do seu pai, lá no céu, né, do Pai Eterno, e entrando neste mundo material e corrupto e corrompido pelo pecado, pela maldade dos seres humanos, né? Corrompido pelo pecado, pela maldade dos seres humanos. Em Gênesis 39:1, José, como servo de Potifar, significa Jesus neste mundo como servo do Pai Eterno, para servir o povo de Deus e dar a vida dele para salvar o povo de Israel e todos aqueles em todo o mundo que quiserem esta salvação. Em Gênesis 39:2 nos diz que, Gênesis 39:2 nos diz: e o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. José foi homem próspero. Então, no versículo 2 de Gênesis 39, nos diz que José foi homem próspero. A Bíblia também nos diz que o pai de José, não é? O pai de Jesus, o Pai Eterno, o pai de Jesus, Deus, né? Estava com Jesus neste mundo. José era próspero na casa de Potifar. Jesus também, como homem, era próspero nesta terra, pois muitas pessoas creram nele verdadeiramente. Assim como José era próspero em uma terra estranha, em uma terra corrompida pelo pecado, longe dos seus parentes. Assim também era Jesus neste mundo, né? Longe do seu reino, longe do seu pai, quer dizer, longe do céu, né? Porque o pai dele estava com ele. Em Gênesis 39:3, nos diz o seguinte: vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Então, versículo 3 nos diz que Potifar, vendo que José fazia a casa dele, Potifar, prosperar, então ele fez o quê? José achou graça em seus olhos e o pôs por mordomo de toda a sua casa. Então, Potifar, ele viu
que os seus bens nas mãos de José estavam prosperando, estavam aumentando, estavam crescendo. Então ele achou graça, José achou graça diante de Potifar e ele se tornou mordomo, quer dizer, o segundo na casa de Potifar. Então, o mesmo o Pai Eterno fez com Jesus. Jesus foi fiel ao Pai Eterno até a morte. E Deus o colocou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Você pode ler isto em Filipenses 2, do 9 ao 11. Então, Jesus, ele fez a casa do Pai dele prosperar. Jesus estava aqui como servo de Deus, né? Então, como servo, ele fez a casa do seu pai, não é? Que era o seu senhor aqui nesta terra. Ele fez a casa do seu pai prosperar. E a casa do seu pai prosperou muito, porque Jesus levou muitas vidas para o Pai Eterno. E então Deus, né, o Pai de Jesus, o Senhor de Jesus nesta terra, colocou ele, o nome dele sobre todos os nomes. Então o Pai Eterno fez com Jesus o mesmo que Potifar fez. Então Deus colocou Jesus sobre tudo neste mundo e Deus entregou tudo nas mãos de Jesus e tudo que ele, e o nome dele acima de tudo. Ele deu, né, o nome. Então ele colocou Jesus acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Então, Filipenses 2, 9 e 11. Deixa eu ler lá para ficar mais compreensível para os irmãos. Então, Filipenses, capítulo 2, versículo 11, nos diz o seguinte. E toda, deixa eu ver, 2, 9 ao 11, diz assim: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então todos têm que reconhecer Jesus como este nome que é o Todo-Poderoso no céu, na terra e debaixo da terra. Como assim debaixo da terra? Debaixo da terra é o lugar onde estão os mortos sem Deus, né? Que são os demônios e todos aqueles que não têm Deus. Então, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, Jesus foi fiel até a morte, e ele recebeu tudo em suas mãos, e um nome que está acima de todo nome. E Deus entregou a terra e os céus e os que estão embaixo do mar, tudo nas mãos de Jesus. Que Mateus 28, do 18 ao 20, nós podemos também ler este mesmo assunto. Mateus 28, os versos do 18 ao 20, nos diz o seguinte. Nos diz assim, do 18 ao 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: e é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de
todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, Jesus está dizendo que ele recebeu todo o poder. Todo. E chegando-se Jesus falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quem foi que deu esse poder para Jesus? O próprio Pai Eterno, que mandou ele aqui como servo dele para levar as pessoas, para que ele ligasse as pessoas a ele, Deus. Aqui no versículo 5 de Gênesis 39, nos diz o seguinte: e aconteceu que, desde que o puseram mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Então, versículo 5 nos diz que Deus abençoou a casa de Potifar por amor a José. Por amor a José, Potifar foi abençoado. Por amor a Jesus, esta terra, cada ser humano é abençoado e todos têm a mesma oportunidade de ter a vida eterna em Jesus. Em Jesus, todos nós temos a oportunidade de sair da prisão eterna chamada inferno, chamada lago de fogo. Porque é para lá que todos que não têm Cristo irão, porque receberam esta condenação lá no Éden, quando Adão pecou. Mas em Jesus podemos receber esta bênção, porque por causa de Jesus esta terra tem uma nova oportunidade. Cada ser humano tem uma nova oportunidade de sair da perdição eterna. Em João 3,16, Jesus nos diz que esta terra foi abençoada com a presença humana de Jesus, devido ao amor do Pai Eterno ter sido tão grande pela humanidade, ao ponto de ele ter dado o seu Filho para nos salvar. Então, Jesus nos diz que esta terra foi abençoada. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todos aqueles que creem verdadeiramente em Jesus como seu único e suficiente Salvador, convida a ele para morar no seu coração, no seu espírito, na sua vida. Então, esta pessoa é abençoada com a bênção da salvação. Esta pessoa é tirada das mãos do maligno, do domínio de Satanás. E ela vem para Deus através de Jesus e tem a felicidade de ser salva. Esta oportunidade é dada para todos os seres humanos. Acontece que nem todos querem esta salvação. O verso 6 nos diz o seguinte: e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de aparência. Então Potifar deixou tudo, todos os seus bens, o governo da sua casa, nas mãos de José. E ele e os bens dele
eram abençoados e multiplicados, porque Deus estava com José, e por causa de José, Deus estava abençoando a casa de Potifar. Por causa de Jesus, Deus abençoa ainda hoje este mundo, e este mundo ainda não foi totalmente destruído. Potifar não permitiu que José tivesse intimidade com a sua esposa. Então, o versículo 7 nos diz, né? Vamos logo para continuar aqui. Agora preste atenção na revelação. Então, a única coisa que Potifar não permitiu José ter autoridade para possuir foi a mulher dele. Potifar não permitiu que José tivesse intimidade com a sua mulher. Então, agora nós vamos ver a revelação em relação a este assunto. Quando Jesus veio a este mundo, ele veio como homem-Deus. Homem-Deus. Ele era homem, mas também Deus. Ou melhor, ele era tanto homem, mas também era Deus. Como homem, Jesus tinha uma natureza humana e um corpo humano. Mas como Deus, ele tem uma natureza divina e um corpo glorificado, não é? Jesus, como homem, não tinha permissão para desfrutar da esposa do Pai eterno, que é a Israel terrena, né? Então, essa Israel de hoje é a Israel de Deus. Deus, ele não permitiu que Jesus, como ser humano, tivesse intimidade de marido com a Israel terrena. Deus não permitiu isso. Assim como Potifar não permitiu a José ter intimidade íntima com a sua esposa. Deus também não permitiu a Jesus ter intimidade com a Israel terrena. Porque a Israel terrena não serve a Deus. A Israel terrena vive na prática da prostituição, dos ídolos, né? Então, Deus não permitiu. Por quê? Porque a Israel terrena é adúltera. Adora, ela trai o seu Deus, o seu esposo, com outros deuses. Agora preste atenção à revelação. Deus, em espírito, se casou com a Israel terrena. Uma nação que nunca... Então, Deus em espírito. Então, no Velho Testamento, Deus, ele se revelava espiritualmente. Ele não se revelou como no Novo Testamento, em carne e osso. No Velho Testamento era em espírito. Ele falava com os seus servos em espírito. Ele se materializava às vezes, mas não era encarnado. Deus em espírito se casou com a Israel terrena, uma nação que nunca foi fiel a Deus. Por isso Deus deu carta de divórcio para Israel terrena. Seja bem-vinda, Jesus Gomes, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor lhe abençoe, lhe dê tudo o que você precisa. Então, em Ezequiel, nós vamos ver falando deste assunto. Ezequiel 16:32 nos diz o seguinte. Ezequiel 16:32 diz assim. Ezequiel 16, em Jeremias. Ezequiel 16:32 nos fala assim. 32. Foste como a mulher adúltera
que em lugar de seu marido recebe os estranhos. Então aqui Ezequiel está falando do povo de Deus, né? Em adultério da nação de Israel. Aqui em Ezequiel 23, Deus fala de dando carta de divórcio. Então nós vamos ver essas referências aqui. Ezequiel 23, do 2 ao 5, nos diz o seguinte: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Essas duas mulheres são os dois reinos de Israel, né? O reino, a casa de Israel e a casa de Judá. Então Deus está dizendo aqui para Ezequiel que uma mulher tinha duas filhas, né? Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertadas os seus seios e ali foram apalpadas os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Aolá, a mais velha, e Aolibá, sua irmã. Foram minhas e tiveram filhos e filhas. Quanto aos seus nomes, Samaria é Aolá e Jerusalém Aolibá. Então, Deus está falando dos dois reinos de Israel. Então, ele está dizendo para Ezequiel, filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Então, a Israel se dividiu em dois reinos. E estes dois reinos traíram o seu Senhor. Aqui os versos do 11 ao 13, continuando aqui em Ezequiel capítulo 23, do 11 ao 13, nos diz assim: vendo isto, sua irmã Aolibá corrompeu seu imoderado amor mais do que ela, e as suas devassidões foram mais do que as de sua irmã. Enamorou-se dos filhos da Síria, dos capitães e dos magistrados, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados em cavalos, todos jovens cobiçosos, e vi que se tinha contaminado o caminho de ambas, eram o mesmo. Então aqui Deus, ele continua falando da prostituição espiritual de Jerusalém e de Samaria, não é? As duas casas de Israel, e estas duas casas estavam na idolatria, traindo o seu Senhor. Aqui em Jeremias 3:8, nos diz assim, versículo 8: E vi que por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel, e a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi, e também ela mesma se prostituiu. Então aqui a gente vê Deus dando carta de divórcio para a casa de Israel, porque ela abandonou a Deus. Então Deus se divorciou de toda a nação de Israel, a nação terrena, porque ela abandonou o seu Senhor. Então, como eu já disse, né, no Velho Testamento, Deus era casado com a Israel terrena, esta Israel carnal, que não quer saber de Deus, que não respeita o seu marido. Então Deus se divorciou da Israel terrena e mandou seu servo Jesus Yeshua para procurar uma esposa que fosse melhor do que a Israel terrena. Então agora entra digamos, uma poesia, não é?
nós vamos ver uma poesia aqui contada por Deus aos seus servos. Então, Deus mandou Jesus como seu servo para encontrar uma esposa que fosse melhor do que aquela que Deus se divorciou dela. Então, Deus mandou Jesus para dele vir a sua esposa que fosse melhor do que a Israel terrena. Jesus, como filho de Deus, nasceu desta Israel terrena. Ele veio de Judá, não é? Veio deste povo terreno, povo que ele rejeitou. João 1, do 10 ao 11. Jesus, como servo de Deus, veio à procura de uma esposa para o Pai eterno, que fosse muito melhor que a Israel terrena, a qual Deus tinha dado carta de divórcio, devido à sua infidelidade conjugal e devido à sua desonra a ele, Deus. Então, esta Israel terrena, que não quer servir a Deus, que não tem Deus como seu Senhor, que não respeita o seu esposo, ela recebeu carta de divórcio do Pai eterno, que é Espírito. Como servo de Deus, Jesus veio a este mundo à busca de uma esposa para o Pai eterno. João 3, 16, do 16 ao 21. Jesus diz, né? João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todo aquele que crê em Jesus como esse Salvador que Deus mandou para que fosse dele Deus, então ele veio como Salvador para resgatar o homem espiritualmente, para tirar o homem das mãos do maligno, para que Deus agora tivesse uma esposa que fosse espiritual, não mais carnal, não mais terrena, mas espiritual, que fosse morar com ele no céu. Mas para isso é necessário que creia no servo dele, Jesus Cristo, como homem. Ele veio a este mundo como servo de Deus, à procura dessa esposa, que fosse melhor do que a Israel terrena, que ele se desquitou, se divorciou dela. Jesus, como homem, veio a este mundo não para ser servido, mas para servir. Você pode ler isso em Mateus 20, versículo 28, Lucas 22, 27. Eu vou ler aqui Marcos 10, 45. Marcos 10, 45. Diz o seguinte. Marcos 10, 45. Diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus ele veio para servir e para conseguir uma nova esposa para o seu Pai. Porque Jesus veio como servo para, através da sua morte, ligar o homem novamente a Deus, para que Deus tivesse este homem, esta esposa, esta igreja espiritual, esta nova Israel, esta nova esposa, não mais terrena, mas espiritual. Jesus, como homem, veio a este mundo não para ser servido, mas para servir. Jesus, como homem, veio à procura dessa esposa para seu Pai, para Deus, né? Procura de uma esposa para o Pai eterno, que fosse melhor do que a Israel terrena, que Deus, no Velho Testamento, deu divórcio para ela, porque ela foi infiel, não amou a Deus, desonrou a Deus e se prostituiu com muitos ídolos, né? Com muitos deuses. Jesus
para ter esta esposa que o Pai da eternidade queria, ele, como servo do Pai eterno, teria que fazer uma coisa para adquirir para Deus esta esposa. Então, Potifar vedou José de ter relações íntimas com a sua esposa. Deus também vedou Jesus de ter intimidade com esta Israel terrena, porque Jesus veio a esta terra como servo para procurar uma esposa para o Pai eterno. Jesus teria que se desfazer das coisas deste mundo, até mesmo do seu corpo humano. Então, Jesus, para encontrar uma esposa para Deus, ele teria que se desfazer. Ele teria que deixar tudo deste mundo, até a sua própria vida. Então, o foco do servo Jesus era conseguir para o Pai eterno uma esposa que lhe fosse melhor para ele do que a Israel terrena. Jesus, como servo do Pai eterno e como humano, não poderia se envolver intimamente com a Israel terrena, porque a Israel terrena é infiel, é desobediente ao Pai eterno, desonra o Pai eterno, não ama o Pai eterno. Então, Jesus, como servo do Pai eterno, não podia se envolver intimamente com ela. Deus não permitiu ao seu servo Jesus isso, pois Jesus veio a esta terra como homem atrás de uma esposa para o Pai eterno, que fosse melhor do que a Israel terrena. A mulher de Potifar representa a Israel terrena, que ao ver José o desejou fisicamente por ele ser bonito e também por ele fazer a casa do seu dono prosperar. A mulher de Potifar representa a casa de Judá, longe do Pai eterno, e querendo Jesus somente por aquilo que ele estava fazendo nesta terra, somente pelo pão e pelos milagres e maravilhas que Jesus operava no meio deles. Então, a Israel terrena, ela é egoísta, ela é interesseira, ela não ama o seu marido de verdade, ela só quer as coisas que ele pode dar. Por isso, Jesus não podia se envolver com esta Israel terrena. Em João 6,15, vou ver bem aqui, João capítulo 6, versículo 15. João 6,15 nos diz o seguinte. João capítulo 6, versículo 15. João 6,15. Diz assim: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o tornou-se a retirar-se, tornou a retirar-se ele só para o monte. Então, o que esse texto aqui está nos dizendo? Esse texto está nos dizendo que os judeus, né, a casa de Judá, a Israel terrena, ao ver Jesus, eles queriam fazer Jesus rei. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Então, Jesus, depois de ter transformado ou multiplicado os pães e os peixes e dado para uma grande multidão comer, então, no outro dia, os judeus foram atrás de Jesus para fazer Jesus rei. Por quê? Por causa do interesse. Eles queriam Jesus para alimentá-los, para dar as coisas materiais. Então, os judeus queriam ou querem o Deus homem como seu rei,
como seu senhor, como seu esposo, mas somente por interesse. Mas uma vez a Israel terrena rejeitou o Deus Espírito, desonrou o seu esposo espiritual e foi rejeitada como esposa do Rei dos Reis. Então, quando Jesus estava aqui, eles queriam Jesus não como seu rei espiritual, não como seu esposo espiritual. Eles queriam Jesus como homem, como seu rei humano, como seu senhor humano, como seu esposo humano para lhe dar as coisas terrenas. Em João 5,45, nos diz o seguinte, capítulo 5, versículo 45. João 5,45 nos diz o seguinte: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés. Será que eu peguei o versículo certo? João 5, eu não sei. João capítulo 5, versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu nome, seu próprio nome, a esse aceitareis. Então Jesus diz para os judeus, né? Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, esse outro é o anticristo, ele vai vir no nome dele mesmo, e o nome dele mesmo é Alá, o Deus dos árabes. E os judeus, a Israel terrena, irá aceitar. Então, por isso Jesus diz, eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Então, eles queriam Jesus homem, não o Jesus Deus. Eles queriam o homem Jesus para lhe dar as coisas terrenas, não o Deus, não o Pai eterno, para lhe dar a vida eterna. A Israel terrena não aceita o enviado do Pai eterno, pois o enviado do Pai eterno veio à procura de uma esposa que fosse melhor do que ela, do que a Israel terrena. Potifar, representando o Pai eterno, não permitiu que Jesus, ou José, tocasse na sua esposa. Então, Deus não permitiu que Jesus tocasse nessa Israel terrena, porque ela é corrupta, porque ela é desonesta, porque ela trai o seu marido, porque ela quer viver nessa terra, porque ela não quer o Pai eterno, o Pai espiritual. Então, Jesus e Yeshua, como homem, para ele não se envolver com a Israel terrena, pois ele, como homem, tinha uma missão neste mundo. E a missão era encontrar uma esposa para Deus que fosse melhor do que a Israel terrena, e depois entregá-la nas mãos do seu Espírito Santo, do Pai eterno, porque o Espírito Santo é o Pai eterno, para que ele a preparasse, a limpasse toda a sua sujeira. Então Jesus encontrou esta esposa espiritual para Deus e entregou nas mãos do Espírito Santo de Deus, para que ele a preparasse, a limpasse, purificasse toda a sua sujeira, e lhe vestisse com roupas finas, e lhe adornasse com joias preciosas, e lhe colocasse os melhores perfumes, para que ela se casasse com o seu esposo, e lhe fosse fiel, e lhe honrasse diante dos seus súditos. Então, esta mulher, Jesus encontrou em João 4, do 39 ao 42. Então, Jesus, nessa passagem,
ele encontra essa esposa que ele veio atrás na terra. E essa esposa é a Samaria, que já estava cansada de trair o seu marido, que recebeu carta de divórcio, que não queria ser mais terrena, não queria mais andar na carne, ela queria ser espiritual. Então Jesus encontrou esta esposa para o Pai Eterno. E em Atos 2, do 1 ao 17, do 32 ao 41, ele entregou nas mãos do seu eunuco e fiel Espírito Santo. Por que eu estou falando assim? Porque eu estou falando da história de Esté. Porque a história de Esté representa essa história aqui de Jesus e do Pai Eterno e do Espírito Santo cuidando da sua esposa espiritual, que é a igreja. Então ele entregou nas mãos do seu eunuco, do Espírito Santo, para cuidar desta esposa infiel e também da esposa espiritual. Então o Espírito Santo ele cuida tanto da Israel terrena, que é infiel, como da Israel espiritual, que é a igreja. Em Lucas 10, do 33 ao 35, eu vou ler bem aqui, Lucas capítulo 10, dos versos 30, Lucas 10, do 33 ao 35, nos diz assim, 33 ao 35. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu tu pagarei quando voltar. Então, Jesus aqui, nessa parábola, Jesus está dizendo, ele é o samaritano, que cuidou do homem doente, que é o judeu, os judeus, a casa de Judá, a Israel terrena. Jesus passou 3 anos e meio cuidando deste povo, desta casa. Eles estão doentes ainda hoje. A doença é o pecado, é a infidelidade ao Pai Eterno, é a traição, é a desonra. Eles não querem saber de Jesus, o enviado de Deus para conduzi-los espiritualmente ao Pai Eterno. Então eles vivem ainda na carne. Mas Jesus deixou eles ao cargo do hospedeiro. O hospedeiro é o Espírito Santo. Então Jesus entregou nas mãos do Espírito Santo a Israel, tanto Samaria como Jerusalém, como Judá, para cuidar. Então a hospedaria é o mundo, onde está tanto a igreja como a casa de Judá. E o Espírito Santo é este que recebeu essas 2 moedinhas, que representam 2000 anos, para o Espírito Santo cuidar tanto da esposa espiritual, que é a igreja, que é a Samaria, como a casa de Judá, que é a Israel terrena, para que ela se torne espiritual. Então, Jesus veio para levar esta esposa que fosse melhor do que a Israel terrena. A Israel terrena, Deus rejeitou. A Israel terrena, Deus deu carta de divórcio. Mas dessa Israel terrena, Deus quer tirar o espiritual. Jesus foi ao céu, mas mandou o seu Espírito para cuidar das 2 esposas do seu Pai, para que quando a sua esposa, que é melhor do que a esposa infiel, estiver preparada para ir ao encontro do seu esposo,
o seu eunuco o conduza. O seu eunuco o conduza até a presença do seu servo Jesus. Quem é o eunuco aqui, representado lá na história de Esté, é o Espírito Santo. O Espírito Santo representa esse eunuco. Esse eunuco é aquele que está preparando esta esposa, esta noiva, está limpando, está adornando, está mudando a roupa dela, está preparando ela para que ela vá à presença do seu esposo. Então, o eunuco vai conduzir esta esposa, né, até a presença do seu servo Jesus nas nuvens, para que o Pai da eternidade, que é o Deus Espírito, se case com ela no seu reino, na sua glória, no céu, diante dos seus súditos, os santos anjos. Então, em breve, Jesus vai voltar para levar a igreja à casa do Pai. Então, Jesus, como homem, é servo, mas como Deus, ele é o Pai eterno. Como servo, ele veio a este mundo para conduzir esta esposa, essa nova esposa que é espiritual, à presença do Pai eterno, que é Espírito. Jesus disse, Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, Jesus, como homem, veio a essa terra corrupta, corrompida, tirar desta Israel terrena, uma Israel que fosse melhor, uma esposa que fosse melhor para Deus, uma esposa que deixasse de ser terrena e fosse espiritual. Aqui em 1 Tessalonicenses 4,17 nos diz o seguinte. 1 Tessalonicenses 4,17 nos diz assim. 4,17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, a Israel, a esposa espiritual de Jesus, quando ela estiver preparada, quando ela já estiver limpa, purificada, adornada, vestida com a sua nova roupa de pureza, então o Espírito Santo vai conduzir essa esposa até a presença de Jesus, e Jesus vai levá-la até a presença do Pai Eterno. E quem é o Pai Eterno? O próprio Jesus. Ele é o Pai da eternidade. Então, ele, como Espírito, é o Pai Eterno. Depois, o Filho de Deus, em toda a sua glória e majestade, vem se casar com a Israel, que era infiel, mas que se arrependeu e se voltou para o seu esposo. Então, depois que Jesus levar a sua igreja, passar os 3 últimos anos e meio no céu com a sua igreja, então Jesus vai voltar com a sua igreja para se casar com a outra parte da nação de Israel, que já se converteu, que já se arrependeu, que já veio para Jesus, que já se tornou fiel. Então, a carne Deus não quer, mas o espiritual Deus quer. Então, só que esta Israel terrena nunca será totalmente fiel ao seu esposo, pois ela ainda dará filhos desobedientes, ela ainda terá filhos que não são do Pai eterno e precisam serem eliminados totalmente. Então, o que eu estou falando aqui? Quando Jesus vier governar este mundo, quando Jesus voltar a segunda vez para este mundo, para governar este mundo, então os que estiverem vivos nesse tempo, que já estiverem convertidos, que já foram salvos, que já creram em Jesus, eles vão entrar o milênio e vão ter filhos. E os filhos de muitas dessas pessoas não vão querer Jesus. Então, os filhos dessas pessoas serão filhos do maligno.
não serão filhos de Deus. Então eles vão se revoltar contra Deus. Então o pai destes filhos bastardos será solto da prisão em que o Pai da eternidade o colocou para que ele levasse os filhos dele, Satanás, para onde ele está, né? Então, Satanás, ele foi preso na volta de Jesus, foi lançado no abismo. Mas depois do milênio, ele será solto para conduzir, para levar estas pessoas que nasceram neste milênio e se revoltaram contra o governo de Cristo e não quiseram adorar Jesus. Então, Satanás será solto. Aqui no Apocalipse 20, versículo 4, nos diz assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então eles vão reinar com Cristo 1000 anos. Agora o verso 7, do 7 ao 11 diz assim: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, essas pessoas que no milênio não vão se curvar a Cristo, eles serão enganados pelo diabo e serão levados com ele para o inferno. Então, Esther é relatada, quer dizer, no livro de Esther é relatado a história do rei Assuero, da rainha Vaste e da nova rainha Esther. Então, essa história é esta história que eu acabo de contar. O rei Assuero, representando, seja bem-vinda, Laís Montines, que o Senhor te abençoe. Então aqui diz, o rei Assuero é representando o Pai eterno, o Pai da eternidade. Então o rei Assuero representa o Pai da eternidade. A rainha Vaste representa a Israel terrena, que desonra o seu esposo, que é infiel, que é desobediente, que não ama o seu esposo de verdade, que não lhe ama, mas só está com ele por interesse material e pelo poder. Então, esta é a razão dessa Israel terrena dizer que adora o Pai eterno, que adora Jesus. Esta esposa que é representada por Vaste, o Pai eterno rejeitou e procura outra que fosse melhor do que ela. A rainha Vaste também representa a nossa carne, que quer pecar, que quer ser infiel ao seu Criador, a seu esposo, e que o Pai eterno rejeitou quando ela no Éden lhe desonrou, lhe traindo com outro. Então, lá no Éden, quando Eva traiu, desobedeceu a Deus,
Então, a carne representa essa esposa terrena, essa Israel terrena, representa a Vaste da história de Esther. Então, o Pai Eterno enviou o seu servo Jesus a este mundo em forma de homem para encontrar uma esposa para ele que fosse melhor do que a que ele tinha, né? A Vaste representa a Israel terrena e ela nunca foi fiel a Deus. E esta esposa não seria mais terrena, e sim espiritual. Essa esposa é retratada na pessoa de Esther. Então, Esther representa a igreja de Jesus. Esther representa a esposa fiel. Esther representa a Israel espiritual. Esther representa a igreja que ama o seu marido verdadeiramente, não apenas pelas riquezas, não apenas pelos bens que ele nos dá, não apenas pela posição de rainha, mas por amor verdadeiro. Em João 14, 21 e 23, Jesus diz que aquele que obedece à palavra dele é aquele que ama ele. E o Pai ama essa pessoa. Então, a rainha Esther representa a Israel espiritual. Representa a verdadeira igreja de Jesus. E esposa do Pai eterno, do Pai da eternidade, que é o próprio Jesus. O Jesus espiritual, que é o próprio Espírito de Deus. Então, Jesus em espírito, porque Jesus, ele é homem, mas ele também é Deus. E ele, como Deus, é o Pai da eternidade. E o Pai da eternidade quer uma esposa que seja espiritual. Porque a terrena, ele deu carta de divórcio. O eunuco que Hegai representa, né, em Esther 2, do 8 ao 9, que ficou responsável pela Esther para limpar ela, para purificar, para adornar, para lhe perfumar, para lhe mudar a roupa, para lhe levar à presença do seu marido. Esse Hegai representa o Espírito Santo que está fazendo isso na terra. O Espírito Santo está na terra e ele está preparando a igreja para levar a presença de Cristo, para Cristo levar a Deus, e Deus está dentro de Cristo. Então, a igreja é esta noiva, esta esposa espiritual que Jesus veio aqui à terra atrás à procura para ligar ela ao Pai Eterno. Então, eu espero que os irmãos e irmãs estejam entendendo esta poesia, né? Então, o Espírito Santo está preparando a esposa de Cristo para em breve, né, ela ser conduzida à presença do seu esposo. Então, aqui em Mateus 25:10, diz que as 10 virgens, só 5 estavam preparadas. E estas 5 foram à presença do noivo. Mas as que não estavam preparadas, que era a igreja, a Israel terrena, ela ficou. Então, Jesus está vindo buscar sua esposa espiritual, para o Jesus espiritual. Deus não quer mais uma esposa terrena, que é desobediente a Ele, que quer Ele somente pelas coisas que Ele lhe dá. Deus quer uma esposa que lhe ame de verdade e que, por amor, deixe tudo neste mundo e lhe sirva por amor. Mateus 10, 37 ao 39. Lucas 9, do 23 ao 26. Então, Jesus, ele diz que não deixar pai, não deixar mãe, não deixar filho, não deixar família, não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Agora a pergunta que eu faço: e você? Como está diante de Jesus? Você está realmente amando este Deus?
Você já está crendo que Ele é o verdadeiro Filho de Deus, que Ele é o próprio Rei dos Reis, em forma de homem, e em busca de uma esposa que seja melhor do que a Israel terrena? Você não quer ser esta esposa se você ainda não recebeu Jesus e você entendeu esta palavra e você quer receber Jesus como Salvador da sua vida, Jesus como homem, para que esse homem Jesus, que deu a vida dele, derramou o sangue dele, para que você pudesse ser perdoado, para que você possa ser levado por ele até a presença do Pai Eterno, para que haja este casamento. Se você quiser receber Jesus como Salvador da sua vida, então ore comigo, mande esse vídeo para outras pessoas, mande esta mensagem para que as pessoas se preparem, porque o Espírito Santo está nos preparando para em breve sairmos desta terra e sermos conduzidos até a presença de Deus. Então, se você quer receber Jesus, ore comigo. Dê o seu bonzinho, compartilhe, comente, ajude na pregação da palavra de Deus. Então vamos orar. Senhor, eu entendi a tua mensagem, a tua palavra, e eu aceito o Senhor como meu Salvador, porque o Senhor é o único meio que eu posso sair da escravidão do pecado, das mãos do diabo, do domínio de Satanás. Eu não quero mais estar nas mãos do maligno. Eu quero estar em suas mãos. Eu quero estar com o Senhor. Me liberte, me livre, que o teu Espírito esteja governando a minha vida. Eu quero o Senhor, como meu Salvador, meu esposo. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu lhe aceito, eu lhe peço que o Senhor me aceite. E obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração crendo verdadeiramente em Jesus como seu Salvador, então você é salvo. E procure uma igreja que realmente sirva a Cristo. E vá frequentá-la, e vá servir, e ore, e leia a sua Bíblia, e tenha comunhão com o Pai. E mande esse vídeo para frente até o próximo estudo.